Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz, mas você pode me chamar de Ana ou de Bia. E esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal e eu vim falar sobre o livro A Vegetariana. Eu já li outros livros esse ano, mas eu escolhi falar primeiro de A Vegetariana porque esse foi o livro mais, tipo assim, bizarro, bizarro que eu já li, assim, acho que em toda a minha vida. Apesar de eu não ter lido tantos livros assim, esse aqui realmente, cara, eu não sei, é até difícil de falar assim em palavras o que eu senti lendo esse livro, porque caso você não conheça, A Vegetariana, ele é um livro que ele vai falar sobre uma mulher que ela começa a ter sonhos e por causa desses sonhos que normalmente retratam violência, em que tem muito essa questão do sangue, dela comendo carne crua de uma forma bem grotesca, ou ela matando alguém. E aí, quando ela começa a ter esses sonhos, ela simplesmente decide que ela vai parar de comer carne, que a ideia de comer carne simplesmente enoja ela de um jeito absurdo, então ela não pode ver, ela tem nojo de ver pessoas comendo carne, então ela do nada, assim, de madrugada, ela vai na geladeira dela e aí ela joga todas as carnes que tem lá fora. E aí a gente vai vendo a vida dessa mulher, só que a gente nunca vê o ponto de vista dela, né? Ele é dividido em 3 atos, o livro. Nesses 3 atos a gente nunca vê o ponto de vista dela. No máximo, como é os sonhos que ela tem, né? Que no máximo a gente tem isso dela falando. Mas ela é uma personagem que ela não fala muito, né, durante o livro, então a gente não realmente sabe o que tá se passando na cabeça dela, até porque o livro ele vai falar muito sobre misoginia e dois dos narradores do livro são homens que desumanizam muito ela, meio que não estão nem aí pra ela. E aí a gente vai ver o ponto de vista deles. E aí vai falar muito sobre isso, né? Então, basicamente, ele vai ser dividido nesses 3 atos. O primeiro é a vegetariana, que vai ser pelo ponto de vista do marido. Depois vai ser a mancha mongólica, que vai ser pelo ponto de vista do cunhado dela, ou seja, pra quem não é bom, né, com essas nomenclaturas de família, é o marido da irmã dela. E depois, no terceiro ato, que é o último, vai vir Árvores em Chamas, que vai ser o ponto de vista da irmã. Agora eu vou falar, né, essa parte aqui sem spoilers, pra talvez, se você quiser ler, né. Eu não indico se você tiver gatilho com hospital psiquiátrico, se você tiver gatilho com abuso sexual ou com não violência extrema, mas o livro ele vai falar muito de violência também. E então se você tiver gatilho com essas coisas, eu não recomendo você ler de jeito nenhum. Então, apenas não leia porque é um tema muito, muito recorrente. Mas eu vou falar também um pouquinho sobre a autora, né, que é a Han Kang. Eu achava que ela era bem mais nova, mas quando eu fui pesquisar sobre ela, eu descobri que hoje em dia ela tem 55 anos. E caso você não saiba também, né, em 2024 ela recebeu o Prêmio Nobel da Literatura com 53 ou se foi 52 anos. E A Vegetariana ele foi publicado na Coreia do Sul em 2007. A carreira literária dela começou na década de 90. E o primeiro romance dela foi publicado, se eu não me engano, em 95 ou foi em 97. E A Vegetariana foi inspirado em um conto dela da década de 90 também, que o nome é The Fruit of My Woman, não tem em português, mas se você quiser, se você sabe ler em inglês, ou você simplesmente traduzir a página, tem na Wikipédia, você só clica lá e aí você consegue achar. Ele foi publicado no Brasil, no caso, o livro, foi publicado no Brasil em 2013 pela editora Devir, só que a edição que é mais conhecida, ela foi publicada em 2018 pela Todavia. Eu não tenho o livro físico, mas a edição que eu tenho é a da Todavia, que eu baixei pirateado, né? Enfim. O nome da principal, que a gente nunca vai ver o ponto de vista dela, o nome dela é Young-ye. E o livro, eu achei que ele retrata sobre misoginia de uma forma bem interessante, né? Porque uma das primeiras partes do livro que a gente vê assim, esse retrato da misoginia, é vindo do próprio marido dela, né, da época, que ele não vê ela como uma pessoa, ela só vê ela basicamente, ele nunca trata ela como uma pessoa, ela trata ela só como se fosse como um instrumento, como uma esposa. Ele se descreve como um cara bem comum, e aí ele acabou se casando com ela por ter visto que ela era uma mulher comum também, e principalmente submissa, né?
caso você não saiba da realidade da Coreia do Sul, hoje em dia tá tendo um movimento feminista que as mulheres, basicamente, elas não estão mais se casando, elas não querem mais ter filhos, justamente por causa desse patriarcado, desse machismo que é muito forte lá na Coreia do Sul. Então eu achei bem interessante a forma que esse tema foi retratado no livro. Então eu vou ler aqui uma passagem sobre como o marido descreve ela. E isso aqui é literalmente a primeira parte do livro. Aqui, ó. Eu viro uma página aqui, tá o primeiro capítulo. Esse aqui é o início, então não é spoiler, ok? Se você quiser ler. Nunca tinha me ocorrido que a minha esposa era uma pessoa especial até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Para ser bem franco, não me senti atraído por ela na primeira vez em que a vi. Estatura mediana, o cabelo não era nem comprido nem curto. Tinha a pele levemente amarelada, as maçãs do rosto um pouco pronunciadas. Vestia-se de forma neutra, como se tivesse algum tipo de receio de se destacar. Calçando um par de sapatos pretos bastante sem graça, ela se aproximou da mesa em que eu a esperava. Não andava nem rápido nem devagar, sem firmeza, mas também sem muito fragilidade. Acabei me casando com ela porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessa, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixava confortável. Não sentia necessidade de bancar o inteligente para conquistá-la e não precisava correr tentando não chegar atrasado aos nossos encontros. Aí pulando um pouquinho mais. Conforme minha expectativa, ela desempenhou a função de esposa sem grandes dificuldades. Todos os dias acordava às 6 da manhã e preparava arroz, sopa e um pedaço de peixe. Mesmo não sendo muito a renda dela, obtida do bico que fazia desde a época em que era solteira, ajudava nas despesas de casa. Ela trabalhava como professora auxiliar numa escola de computação gráfica na qual estudou por um ano e, em casa, digitava falas dos balões de histórias em quadrinhos para uma publicação. Era uma mulher de poucas palavras, raramente me pedia alguma coisa e, mesmo quando eu demorava a voltar para casa, pouco se incomodava. Aí vocês já podem ver, né, que ele não se casou com ela por ela ser ela, ele só viu esse padrão geral de uma mulher que ele sempre quis, porque ele nunca se destacou muito, né? Lá também é descrito que ele tinha medo dessas mulheres que eram muito, tipo, tinha essa tão dita personalidade forte, ou que eram muito bonitas também, porque simplesmente eles meio que sabiam que nunca tinha chance. Mas, como vocês viram na primeira frase do livro, ali a gente já vê que o fato dela ter se tornado vegetariana acabou se tornando um problema muito grande para ele, porque ele sempre viu essa mulher comum e ele falava, não, tem que ser essa aqui, porque ele só queria ter alguém para cuidar da casa dele e ele não ligava para quem ele iria casar, ele só via ela como um objeto para poder ficar lá cuidando das coisas. Ele não se importava com o que ela pensava, não se importava com as coisas que ela gostava. Ele gostava puramente dessa simplicidade dela. Aí, logo em seguida, né, quando tem o acontecimento dela virar vegetariana, a gente vai vir muito essa parte da violência, que vai ser também, acho que é o ponto principal do livro, na verdade. Por causa que o jeito que a autora descreve esses sonhos no livro é de uma forma muito, muito grotesca. Uma parte, se eu não me engano, que mostra ela mastigando a carne crua, né? Porque tem uma parte que ela pega assim a carne e ela passa por um açougue, ela passa correndo e fica se batendo entre as carnes que ficam penduradas no açougue. E aí, no final, quando ela consegue escapar desse lugar, ela olha pra si mesma numa poça de sangue no chão e aí descreve ela mastigando um pedaço de carne crua e é muito nojento, assim, de verdade. Esse vai ser o sonho principal, né, que faz ela virar vegetariana, mas depois também tem os sonhos que eu disse anteriormente, dela matando pessoas, que ela nunca lembra quem é que ela tá matando, mas tem essa parte em si. A gente só sabe desses sonhos não foi porque o marido perguntou exatamente o que aconteceu, né, nesses sonhos e tal. Ninguém nunca pergunta pra ela como ela tá sentindo, como foram esses sonhos, o que esses sonhos significam pra ela. Eu vi um vídeo sobre um psicanalista explicando, né, sobre essa parte dos sonhos, que é como se fosse o cérebro dela processando um trauma que ela provavelmente desenvolveu na infância através da violência, né? Logo em seguida a gente vê uma cena que ela tem um jantar com a família dela
e eles se incomodam muito com o fato de que ela virou vegetariana, tanto que o pai dela descreve muito, ela reforça muito o fato dele ter sido um veterano da guerra, se eu não me engano, do Vietnã, não lembro agora. Muito dessa parte que ele era uma pessoa violenta, posteriormente também nos outros capítulos fala sobre ele ter batido nela, e nesse vídeo que eu vi desse psicanalista, ele também relata o fato de que ele pensa, quando ele lê o livro, que ela poderia ter sofrido também um possível abuso sexual quando ela era criança. Então vai abordar muito sobre isso, né, nesse jantar, que o pai dela vai forçar ela a comer carne, e tanto que ele enfia um pedaço de carne de porco dentro da boca dela, e é simplesmente insano. Aí esse primeiro capítulo ele vai capturar muito essa parte dos sonhos dela, da violência, da misoginia, do machismo que ela sofre em casa, que ela sofre pela família dela, pelo fato de que a família, eles não ligam o porquê que ela virou vegetariana, e sim que o fato dela ser vegetariana. Eles meio que se importam, mas não se importam o suficiente para tentar ajudar ela. Tanto que logo depois no livro eles praticamente abandonam ela por causa disso. E eu não vou falar muito, né, caso você queira ler. Aí no segundo capítulo a gente vai vir com a mancha mongólica do cunhado, que a gente vai falar muito sobre essa questão da inocência, né? Tanto que a autora, ela, quando ela vai falar sobre o livro A Vegetariana, ela fala exatamente isso aqui. Isso aqui está na página da Wikipedia dela, se você quiser achar. A autora defende que o livro não se trata de uma acusação singular do patriarcado coreano, mas sim uma maneira dela mesma lidar com suas dúvidas sobre a possibilidade e a impossibilidade da inocência neste fundo frente à violência humana, as definições sobre sanidade e loucura, a empatia e a compreensão do outro e o corpo como último refúgio ou última determinação. Esse segundo capítulo, ele vai falar justamente sobre essa parte da a possibilidade e a impossibilidade da inocência neste fundo frente à violência humana. Por quê? Caso você não saiba o que é uma mancha mongólica, eu quando li o livro primeiro eu também não tinha ideia do que era isso, e eu até esqueci de pesquisar, eu só fui lendo, e porque é um livro bem curtinho, né, ele tem quase 200 páginas, tem menos de 200, né, aí eu acabei não me dando o trabalho de pesquisar, mas depois eu vi o que era. A mancha mongólica é uma mancha que nenéns, crianças, eles têm, que é mais ou menos entre as nádegas, acima do bumbum. Nesse ponto de vista do cunhado dela, a gente, depois que a irmã da Young-ye fala pro marido dela que a Young-ye, ela ainda, até mesmo adulta, ela ainda tem essa mancha mongólica que, na minha opinião, foi mostrado como uma forma de inocência, né? Que a Young-ye, ela, por exemplo, no final do primeiro capítulo, a gente vê que tem muito disso da liberdade pessoal dela, porque é muito descrito que ela não gosta de usar sutiã e tal, e também tem um momento que ela fica com os seios pra fora, ou seja, ela não liga pra isso na nudez. E aí isso também acaba comparando muito ela a uma criança, porque ela é meio que muito inocente. Então, quando a gente vê o fato de que ela cresceu e ainda tem essa mancha mongólica, que é algo comumente visto em bebês e crianças, eu percebi como uma metáfora para a inocência, né? Que é muito comparado com crianças e bebês. Só que quando a irmã dela conta isso pro marido dela, em vez de ele só agir igual uma pessoa normal, ele começa a se sentir atração sexual pela irmã da esposa, né? Cara, esse é o capítulo mais bizarro de todos, porque caso você não saiba, esse livro ele também vai abordar muito meio que um erotismo bizarro, e realmente bizarro é o que descreve isso, e eu não consigo nem explicar direito. Tipo assim, esse cunhado dela, ele tem uma fantasia sexual muito específica, que é pessoas se pintando de plantas, tipo, pintando flores e árvores no próprio corpo, e aí depois fazendo o ato sexual com essas pinturas no corpo. Eu não entendi muito essa parte quando eu li, mas depois que eu terminei eu consegui comparar isso com o fato de que esse marido, ele é muito... fala muito sobre o fato de que ele é muito cansado, ele tá sempre muito ocupado com o trabalho. Eu não sei muito como é videoartista, não sei. Ele faz vídeos curtos de, tipo, 2 minutos, juntando várias imagens e tal.
E aí ele meio que queria viver a arte dele, só que aí ele tem que viver o trabalho dele. E aí sempre fala muito que ele é muito cansado. E aí eu entendi meio que essa comparação com as plantas e com o ato sexual como uma forma de dele se desumanizar, porque meio que a única forma dele descansar. Enquanto ele for humano, esse descanso nunca vai acontecer. E aí, cara, esse capítulo é bizarro, porque ele no início mostra, né, ele tentando achar algumas peças, tipo peça de teatro e tal, filmes também, livros, que tenha isso de pessoas fazendo ato sexual com plantas pintadas no corpo e tal. Só que ele nunca acha o que ele quer. Um dia ele resolve tentar meio que transformar essa fantasia sexual dele com a cunhada dele realidade. Ele liga pra ela e tal e fala: não, posso pintar plantas no seu corpo e gravar fazendo isso. E aí ela aceita, né? Porque ela tem todo esse negócio da inocência, então ela não vê problema em ficar nua. Aí ela vai lá, ele grava ela e ele grava especificamente ele pintando ao redor da mancha mongólica dela e fazendo plantas e aí flores surgindo dessa mancha, como se ele tivesse florescendo a inocência dela. E eu achei essa parte bem interessante, na verdade, além de bizarra, né? E meu Deus, quando eu fico falando sobre essa parte, eu lembro da sensação do que eu senti lendo esse capítulo, porque, meu Deus, é bizarro. Tipo assim, ele, ao mesmo tempo que ele sente essa necessidade de desumanizar ele, o jeito que ele age com a Young-e é muito, muito esquisito. Porque, por exemplo, tem um momento que ele vai visitar ela na casa dela. E ela tá nua, né? Porque ela não liga muito com ela não tem essa necessidade de usar roupas nem nada. E você vê que aquilo ali pra ela não é um problema. Então ele, tipo, quando ele vê ela nua, ele tem todo esse desejo sexual e essas coisas. Mas ela não vê problema em ele ter visto ela nua, sabe? Então, nossa, é muito esquisito, muito bizarro, assim, outro nível. E aí ele vai lá, pinta, né, as plantas nela. Nossa, eu acho que só lendo pra ver o jeito que tudo isso é visto. E também quando a gente vai falar sobre essa parte não tem muito em questão da violência que ela sofreu, é mais sobre vem muito do erotismo, né? Tem sexo explícito nesse capítulo. Além do erotismo, ele também muito dessa parte como eu falei anteriormente, a humanização. Por causa que depois que ele pinta essas plantas no corpo dela, ela percebe que ela não quer mais ser humana. E aí ela fica se perguntando se depois disso ela não vai ter mais aqueles pesadelos e um monte de coisa. Você vê que essa resposta do trauma é como se ela só conseguisse se desprender do trauma que ela teve, desses sonhos que ela tá tendo, ela não fosse mais humana, sabe? E aí, depois de um tempo, vai mostrar tentando fazer a fantasia sexual dele de transar com ela, se tornar realidade. E eu não, eu realmente não quero falar dessa parte. E, enfim. Mas o que eu achei mais interessante dessa parte é depois, e infelizmente, ele consegue, né, fazer lá o ato com ela. E depois disso, né, por causa ela tem a condição dela que ela só faria o ato sexual com ele se pintasse as plantas no corpo dele também, porque ela tem essa necessidade, como se ela fosse purificada, se ela não fosse mais um animal, não fosse mais humana, se ela fizesse esse ato, sabe, com os dois não sendo humanos, teoricamente. E aí você vê que tudo que ele faz é puramente sexual, em contraste com a Yoongi, porque tudo tudo que ela quer se desprender é da carne, tanto que no primeiro capítulo ela não faz o ato sexual com o marido dela, né? Porque ela fala que ele tem cheiro de carne. E só que logo em seguida, no segundo capítulo, ela transa com ele, com o cunhado dela, por causa que ela não enxerga mais. Se ele tiver pintado com essas plantas, com essas flores, é como se ele não fosse mais humano, entendeu? E aí logo depois que eles fazem esse ato, tem de novo ela pergunta a si mesma se ela fala em voz alta, né, se ela vai parar de ter esses pesadelos depois que eles fazem o ato sexual.
E só que anteriormente ela já tinha comentado com ele que ela gostou dessa parte das plantas serem pintadas nela por causa dos sonhos que ela estava tendo, né? Só que aí logo depois do ato ela tenta explicar de novo sobre esses sonhos que ela estava tendo, sobre ela inclusive fala que tem a ver com rostos e rostos saindo dela, alguma coisa. Eu não sei se tem alguma relação com a gravidez, eu não entendi muito essa parte, mas ela tenta se comunicar com ele, mas ele simplesmente adormece e tipo como se ele nem ligasse pra ela, o que ele não liga, né? O que fica bem claro depois dessa parte. Aí, ok, eles transam, eles dormem logo em seguida, isso aí é na casa dela. E aí, logo em seguida, o cunhado acorda, e aí ele vê um movimento na cozinha, e aí logo quando isso acontece, ele vê que a esposa dele tá lá na casa da irmã dela. E aí, ela, tipo assim, ela começa a acusar ele, né, por causa que a Young-ye, ela tá claramente instável. É simplesmente insano, porque ele nem em nenhum segundo ele pensou no estado que a Young-ye tava pra ela simplesmente aceitar fazer isso com ele, sendo que por causa de acontecimentos anteriores, ela claramente está instável, tanto que ela passou um tempo no hospital. Ele simplesmente não liga, ele se aproveitou. Inclusive, eu vejo essa cena deles fazendo o ato como uma cena de abuso mesmo, porque ela não estava em posição de dar consentimento para eles fazerem sexo. Depois a esposa dele começa a acusar ele. E aí, logo no terceiro capítulo, que é o último ato, que o nome é Árvores em Chamas, que a gente vai ver o ponto de vista da irmã da Young-ye, a gente vê que ela se divorciou dele. Inclusive, os dois eles tinham um filho, e também tem muito essa parte do machismo, pelo fato de que ele também via a esposa dele só como alguém que estava lá para cuidar da casa e nem ligava para ela, e ele nunca ligou para ela, e o que não ligava também pro filho deles que eles tinham. E aí é bizarro. Aí logo no terceiro capítulo, quando a gente vê o ponto de vista da irmã, eu acho que é um dos capítulos mais esclarecedores entre todos que a gente já teve. Pra mim, o mais confuso foi esse segundo, porque eu não sei muito de onde que vem essa parte do erotismo em si, ó, pelo fato de que ele ter essa relação com as plantas, né? Como eu falei anteriormente, eu interpretei como uma forma dele fugir desse cansaço pelo trabalho e tal. Mas é uma coisa, é um fetiche bem específico, né? Aí esse terceiro, eu acho que foi um dos que mais me fez pensar, assim, de todos, por causa que ele vem justamente essa parte do papel da mulher na sociedade, porque a gente vê muito a relação dela com o filho dela. Nossa, esqueci de comentar que toda vez que acontece algum, tipo assim, um evento que muda tudo na história, cada uma dessas pessoas que estão narrando, elas têm um sonho. Então, o livro ele vai relacionar muito isso com sonhos. O marido, ele tem um sonho lá, se eu não me engano, que ele assassina uma pessoa. O cunhado, ele tem um sonho que tem relação, né, com ele fazendo ato sexual e tal. E aí, eles literalmente são plantas. Tipo assim, ele penetra ela, né, e aí quando ele retira o órgão dele, tá saindo algo viscoso, verde, como se fosse lá das plantas, que as plantas têm dentro delas. Depois, a irmã da Young, ela também vai ter um desses sonhos, inclusive o filho dela também vai ter. Eu acho que também tem muita questão de a ver com a liberdade, né? Ela começa, depois que ela se divorcia do marido dela, ela acho que é uma das pessoas que a gente vê que mais se importa com a Young. No final do segundo capítulo, ela chama uma ambulância e aí os dois são levados para um hospício. O ex-marido, no caso, né? Ele é solto, por causa que meio que provaram que ele não tem nada. Mas a Young-ye, ela é diagnosticada com esquizofrenia. E aí a gente vê muito dessa questão da saúde mental também, que é um tópico vem bem à tona, né? Justamente por causa dessa, junto com essa parte do hospital psiquiátrico, que a gente vê a reação da irmã para todas as pessoas que estão lá, né, que compõem esse hospital. E ela é literalmente uma das únicas pessoas que tá apoiando a irmã dela lá naquele momento. Toda a família abandonou ela também não tem mais contato com o ex-marido dela. Eu acho que essa parte do papel da mulher
fala muito sobre maternidade também, porque ela enxerga muito do marido dela no filho dela. Então ela se culpa muito, por causa que ela começa a perceber que ela, na verdade, ela nunca amou o marido dela. Ela viu, ela sempre se sentiu cansada, tipo, ela sempre teve esse cansaço na vida dela. Ela viu esse cansaço que ela sentia no marido dela e meio que escolheu ele justamente por causa disso, porque ela se via muito nele, ela nunca amou ele. Ela sentia essa necessidade de cuidar dele porque ela se via nele. Mas como ela nunca aprendeu a cuidar de si mesma, ela sempre aprendeu a cuidar dos outros, tanto que tem uma menção ao fato, vem de novo essa parte da violência, né? Que a família deles era composta pelo pai e a mãe, um filho e duas filhas. Essa irmã, a irmã da Yoongi era a irmã mais velha, se eu não me engano, o irmão era, ou ele era o mais novo, ou ele era do meio, e a Yoongi, ela era 4 anos mais nova que essa irmã dela. Se eu não me engano, é Inye o nome dela. Vem muito dessa parte da proteção, e aí depois ela começa a perceber que entre todos os irmãos, a que mais sofria violência por parte do pai deles era a Yoongi, porque ela nunca sentiu essa necessidade de seguir com o que os pais dela queriam. Então, tudo que acontecia era descontado nessa criança, né, dessa menina. E meio que o único fator que fazia a irmã mais velha não receber essa violência, pelo menos não grande parte da violência do pai deles, é por causa que ela sempre serviu o pai deles, como se ela agisse como uma segunda esposa pro pai, mesmo sendo a filha, por causa que ela sempre cuidava quando a mãe deles não estavam por perto, fazia comida e essas coisas, agia como uma dona de casa pro pai deles. Eu achei essa parte muito interessante observado também, por causa que ela coloca toda a culpa do que tá acontecendo com a Yoongi nela. Ela pensa o que teria acontecido na vida deles se ela não tivesse falado sobre a mancha mongólica pro marido, se ela não tivesse se casado com o marido, se ela tivesse protegido mais a Yoongi. Inclusive, tem uma menção de um momento da infância delas que elas caminham para uma montanha que tinha perto da casa delas, quando elas eram crianças, que elas vão lá e elas se perdem. Só que a Yoongi, ela quer ficar lá, ela não quer voltar. Só que aí a irmã, ela fica tipo assim, não, a gente tem que voltar e tal, não sei o que, não sei o que. E aí depois ela percebe que todos os sinais estavam lá o tempo todo, e que essa situação ela era meio que inevitável pelo que elas viveram. E aí ela começa a se culpar muito mais por causa disso, porque ela poderia ter percebido isso antes, ela poderia ter conversado mais sobre isso. E ao mesmo tempo que ela tem essa visão sobre toda a vida delas que elas passaram juntas, ela percebe que ela também não conhece a própria irmã, porque tudo que ela sabe sobre a própria irmã foram suposições de como ela deveria agir ao longo da vida. E é por isso que o jeito que a Yoongi agiu quando ela se tornou vegetariana que assustou tanto. Por causa que ela não conhecia a própria irmã e tudo que ela sabia sobre ela era puramente suposições de como ela deveria agir como mulher na sociedade. Tanto que o próprio marido da Yoongi, no primeiro capítulo, casou ela puramente por ela seguir esses padrões, por ela ter sido submissa. Só que quando ela começa a desviar desses padrões, é que isso começou a se tornar um problema, porque aquilo ali é um reflexo de como ela vê a si mesma. Tanto que nesse terceiro capítulo, ele não é um dos mais bizarros, assim, por assim dizer, mas ele é muito surrealista, por causa que a gente vê que a Yoongi, ela quer se tornar uma árvore, ela tem essa necessidade tanto de não ter mais carne nela, ela não quer mais ser uma pessoa, ela quer se tornar uma árvore. E aí isso se mostra muito, esse desejo dela, ele começa principalmente depois que ela foge do hospício e ela vai para as florestas que tem na redondeza desse hospício. Os funcionários do hospício encontram ela no início dessa floresta, na chuva, e aí, logo depois disso, ela tem um sonho de que se ela ficar de cabeça para baixo, com as mãos assim na terra, e ela de cabeça para baixo, ela vai conseguir se tornar uma árvore. E aí surgem raízes da mão dela, e aí galhos dos pés dela, e ela vai
principalmente se tornar uma árvore. Tanto que ela para puramente de comer. Ela também fala que tudo que ela precisa é que ela nem que beba água, mas que joguem água nela. Essa é uma das partes mais interessantes também dessa parte da desumanização que antigamente era imposta a ela, por ela ser uma mulher, mas agora por ela, como se por ela escolher isso por ela, isso se tornasse um problema. E aí também vem muito dessa questão da saúde mental, e como eu falei, né, anteriormente, sobre a irmã começar a ter sonhos, e ela tem um sonho de que o olho dela começa a sangrar, e aí a irmã dela começa a perseguir ela nos sonhos também, pelo esse fato dela querer se tornar uma árvore. E, tipo assim, esse não é um livro muito fácil de ser interpretado, tanto que muitas dúvidas que eu tinha, principalmente dessa parte dos sonhos, que tem vários sonhos, né? Tem os sonhos da Yoongi, o sonho do marido, o sonho do cunhado, o sonho da irmã e o sonho do filho da irmã. Ele foi uma questão que ficou muito em branco pra mim, eu não tinha entendido muito bem. Apesar de eu me interessar muito por esse estudo da psicologia, eu não entendi muito bem essa parte. É algo que Freud fala muito, né? E depois que eu assisti esse vídeo desse psicanalista, meio que esclareceu um pouquinho as coisas, apesar de eu ainda ter muitas dúvidas. Mas esse livro, ele vale muito a pena ser lido. E, tipo, não tem problema nenhum de você não entender, você pode fazer igual eu, se você tiver algum tipo de dúvida sobre esse livro, sobre o que ele representa, o que a autora quis representar quando ela escreveu ele. E principalmente se você tá estudando pro vestibular, eu acho que é muito fácil de você relacionar com vários temas, né? Você saber sobre essa parte da inocência, sobre o papel da mulher, sobre violência principalmente. Que se você gosta de estudar psicologia, se você é estudante de psicologia, acho que você vai adorar esse livro. A escrita da autora é perfeita, é inimaginável, assim, acho que eu não preciso nem falar muito sobre a escrita dela, né, sobre os temas que ela aborda, justamente por ela ter recebido, né, o Nobel da Literatura. Então acho que isso já fala o que eu nem preciso falar, né, sobre a autora. E eu com certeza, depois de eu ter lido esse livro, eu com certeza vou ler outros dela. Gente, eu acho que não serviu muito como uma review sem spoiler, mas eu não falei várias coisas que aconteceram, né, durante o livro, só falei algo bem geral. Eu tentei falar menos sobre o terceiro capítulo, justamente por ele ser o mais esclarecedor, porque tem várias questões, essas questões do sonho também, sobre como ela vê a própria irmã, sobre o que acontece no hospício, também muito sobre essa parte da relação da Yoongi com a natureza, sobre o fato de que ninguém entende ela, essa questão do machismo também. Ele fala muito, vem muito essa parte também quando fala sobre o filho da irmã da Yoongi. Então eu tentei falar menos sobre. E aí eu acabei falando mais sobre o segundo capítulo, porque acho que é um dos mais enigmáticos, assim, e um dos mais bizarros também. Então, eu super recomendo esse livro, tirando para essas pessoas que eu falei que tem esses gatilhos que eu avisei no início do vídeo. Então, gente, pirataria existe, você não precisa comprar esse livro, não é nacional. Então, se você quiser ler, apenas baixe, procure. Então, tchau!